todo ano, cara. É chuva, enchente, desabrigado, mortos por tempestades. Em São Paulo, tem essas chuvas de Minas, que foram uma tragédia em 2022. São as chuvas do Nordeste. É por todo o Brasil. Esse problema é recorrente, não tem solução. O brasileiro está afadado a morrer e ficar desabrigado para sempre por causa de chuva. E aí eu quero lembrar outra coisa, né? Na mesma São Paulo que não tinha água esses tempos atrás para beber. Não, e num tempo não muito atrás, eu não lembro agora, mas no Rio de Janeiro teve também isso. Teve na região serrana do Rio. Verdade. Petrópolis. Sim. Ah, foi tipo ano passado. Foi. Ano passado. Petrópolis. Tragédia absurda, destruiu, mas além do dano para cada indivíduo, destruição de uma cidade histórica que deveria ser muito melhor zelada, né? Sim, cidade do imperador e tal. Claro. Mas, o Álvaro, o que acho que a gente tem que deixar claro disso aqui? É uma coisa recorrente no país. Chove, chega essa época do ano, chove muito, né? É claro que choveu muito mais do que era esperado para a região nesse período. Pra ter uma dimensão, você falou de litro d'água por metro, né? Eu sempre lembro que esse milímetro é o tamanho da água no chão. Então, tipo, se você estiver em pé, isso dá 70 centímetros de água, saca? Uhum. Vai até quase que a cintura, entendeu? Uhum. Mas o que importa é o seguinte, cara, você tem outros países que também sofrem de desastres naturais recorrentes, né? O Japão tem terremoto, a Turquia tem terremoto, né? O Brasil precisa preparar a infraestrutura para lidar com a chuva, né? Sim. Você vê ali, por exemplo, na região da Baixada Santista, teve uma obra super antiga, muito importante, foi a construção dos canais, né? Uhum. E os canais, ok, não resolveu, mas assim, ele dá uma... Melhorou. É. Aqui em São Paulo, aqui em São Paulo teve o problema aí da retificação dos rios, né? Mas aqui em São Paulo, os piscinões também foram uma iniciativa para você poder lidar, né? E quando tem região que tem terremoto e tal, você tem toda uma infraestrutura voltada pro terremoto, quer dizer, uma estrutura de defesa civil e tal. Que é isso que acontece, cara. No Brasil, o que a gente vive vivendo? A gente vive vivendo essa distopia neoliberal, quer dizer, essa loucurada de ficar fixado em ajuste fiscal, em fazer superávit, em não gastar, em não sei o quê, e aí não se investe em infraestrutura para essa região. Por exemplo, teve um anúncio aí da duplicação da Rio Santos que não foi feita. Não tô dizendo aqui, se tivesse a Rio Santos duplicada, tinha resolvido tudo. Claro que não. Mas esse é o tipo de iniciativa que poderia ajudar a lidar com esse tipo de problema, sabe? Fora que ter toda a infraestrutura voltada para lidar com as chuvas, ter a defesa civil preparada para isso, ter estoques de coisa preparada. Você vê, os Estados Unidos, que tem muito problema com furacão, tem toda uma infraestrutura voltada para lidar com isso, de previsão de quando vai ter chuva. E principalmente, que é uma coisa que se fala bastante, mas é um ponto que tem que bater mesmo, é o zonamento urbano e você ter um programa de moradia e de construção de infraestrutura, de equipamento público, tipo escola, hospital, creche e tal, que prepare essas zonas urbanas para sair dessa região que desliza, né, cara? Que esse que é o grande problema, né? Então, quando você olha e vê as pessoas que foram mais afetadas, tem um recorte de classe social e de distribuição de renda evidente que tem a ver com isso, né? E ainda tem outro agravante ali, que é o seguinte, tudo isso aconteceu durante um feriadão prolongado, em instâncias turísticas, né, que é São Sebastião, instância turística, todo o litoral norte aqui de São Paulo, né, que vai até Ubatuba, né, tal, ali é tudo instância turística, e você tinha um excedente populacional, vamos botar assim, de gente, de turista que foi pra lá, que agravou ainda mais o problema. Então, quer dizer, se tivesse uma infraestrutura de alarme consistente, se o Brasil, por exemplo, né, se tivesse uma infraestrutura de satélite, igual os Estados Unidos têm, pra poder prever furacão, entendeu? Então, a previsão do tempo no Brasil é ruim pra caralho porque falta infraestrutura ou porque o tempo aqui é difícil de prever? Eu acho que tem as duas coisas. O tempo é difícil de prever mesmo. Mas, Porque, inclusive, falaram que aqui... Eu tava em paranoico porque falaram que ia chover todo dia, toda hora, o carnaval inteiro aqui. Uhum. E aí... Mas meio que choveu o tempo todo. Mas fez um solão sinistro. Quer ver a marca da minha corrente aqui? Olha a marca da corrente dele disparado. Tá vendo? Olha lá. Você tá vendo? Tô vendo. Eu de correntinha no sol, isso aqui. Ui! Não, mas... Tem aquela lá aquela completa. Eu quero gozar. Eu mostro a correntinha, não tem jeito. E aí, é isso, tá batido o negócio. O trem qual que é o negócio, cara? Todo ano acontece, tem que ter infraestrutura pra lidar com isso, essa que é a moral da história. E não pode ficar com loucurada de superávit fiscal, de neoliberalismo, de achar que não vai construir infraestrutura. Tem que construir, cara. O gasto é muito maior, esse é o tipo de economia burra que se faz, sabe? Ô, Arthurito, sabe o que eu penso? Eu olho lá pra galera morando em encosta, desabrigado, meio que sem... Galera vendendo água a R$90. Aí eu penso, realmente... sobra Estado no Brasil, né? Então.
Isso que eu acho muito louco, assim. Como é que o neoliberalismo consegue prosperar num país que não tem esgoto? Exato. É isso, É cara. estado demais, né, cara? Pô, vai tomar no cu, né? Isso a gente falou da região norte, por exemplo, a região norte, pô, ela teve um problema grave uns anos atrás de seca no rio, no rio Amazonas, né? E você tem uma dificuldade de transporte, cara. Gravíssima. Sim, e você não tem uma sim. infraestrutura alternativa de transporte. Pô, as populações ficam ilhadas, cara. Sim. Falta estado no Brasil, sim, com certeza. Não, a galera acha que sobra, Arthurito. entendeu? Sobra estado.